Fala aí pessoal, tudo beleza? Tudo certo com você, com sua família? Espero que esteja tudo bem. Vou eu aqui mais uma vez gravando para este canal Questionador Bíblico, não é? Hoje, dia 24 de junho de 2025. Vamos aqui para mais um questionamento ou questionamentos a respeito aí dessa destruição de Israel, profecias, tá? Da Bíblia. Não estou eu aqui profetizando nada contra Israel, não estou aqui defendendo o Irã, a Palestina, não estou defendendo nem Israel, nem ninguém, nem contra, nem a favor, apenas pegando coisas da Bíblia Sagrada que o povo de Israel nem usa, nem creem em Jesus, não é? Não creem, não acreditam, enfim. Mas o interessante é que algumas profecias que apontam para a restauração de Israel tem que haver mortes, né? Mortes de inocentes, mortes de criança, para poder restaurar um país, para poder aquele povo voltar à sua terra. Assim fora em 1948, né, com a criação do Estado de Israel, ali com o massacre através de Hitler, de Stalin, né, ao povo judeu. E aí eles sempre falam, os crentes sempre apontam para a restauração de Israel, mas sempre tem que haver mortes. Para haver paz, tem que haver guerra, né? Igual eles fazem agora aí, deram uma trégua de paz, né? Cessar fogo. Ou seja, para vir a paz, primeiro tem que vir a guerra. Eles criam a guerra para vir a paz e aí sai todo mundo bem, vem um e diz, olha, acabou, parem com a guerra, e esse que mandou parar, o que cessou fogo, é o bem visto. Da mesma forma como eles nem deveriam ter começado, igual como Deus, que sabia de tudo, sabia de todas as coisas, no futuro, apontava, já sabia da questão do pecado, que o homem ia pecar, e não precaveu. E aí ele diz, se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém saberia, tarará, ninguém se salvaria. Aí quer dizer que agora ele quer que a humanidade se salve, porque ele foi abreviado os tempos. E não foi capaz de conter o pecado no mundo e ter criado todo mundo de forma natural, sabe, em paz, sem pecado no mundo. Que se não tivesse pecado, porque não há pecado, né? Então não seria assim. Nascemos com essa natureza aí desgraçada, que sabe-se lá de onde veio, qual a interpretação para isso, nem filósofos, nem psicólogos, nem ninguém dá resposta para isso. Essa, para mim, é a verdade. Não há. Então, Deus está lá, não sabe o que está acontecendo debaixo do seu nariz, ali com Satanás tramando uma rebelião, parece que não sabe, se sabe, deixa acontecer, aí já pensando, não, deixa ele fazer isso aí, e como é que entrou a porra do pecado lá no céu, o orgulho, que até hoje ninguém me respondeu aí, nenhum teólogo, nenhum crente, um pastor me respondeu aí a esse respeito. Então as profecias sempre apontam, né, para a restauração de Israel aqui, profecias de julgamento. Eu falei isso no vídeo anterior, né, do dia 23. Ezequiel capítulo 6 profetiza a destruição dos montes de Israel, seus santuários e altares idólatras, devido à idolatria e transgressões do povo. Então é um povo que tem histórico de idolatria, não é? E transgressões com respeito às leis de Moisés. Se não há mais a lei, então não há mais transgressão. Mas se eles transgridem, então eles ainda vivem debaixo da lei, e debaixo da lei está sob o jugo da maldição.
Em Ezequiel descreve o derramamento da ira de Deus sobre Israel e entrega do povo a inimigos cruéis e a destruição do reino. Então, cara, se tá aí essas guerras, se levantam países para destruir Israel com bombas, né? E aí tem uns que dizem, olha, Israel é guardado pelo leão da tribo de Judá, é a última tribo, e Deus, né, Israel tem o seu poder. Mas e se não fosse as bombas, o poderio bélico? Que anjo que livraria Israel? Então, se não for as bombas, o domo de ferro deles, então Deus não livraria. Aí descreve aí em Ezequiel é o derramamento da ira de Deus sobre Israel. Então isso aí, cara, países que vão contra ele, é a ira de Deus. Aí você tem que deixar. Vai se defender para quê? Não é a ira de Deus? Se são as profecias de julgamento contra Israel, mas isso aí tudo já aconteceu. Então a volta de Jesus também já aconteceu, ou alienado, crente manipulado pela mente dos pastores. Em Isaías diz, profecias sobre a destruição das nações vizinhas de Israel, o que também serve como aviso para Israel sobre as consequências de se afastar de Deus. Israel até hoje é afastado de Deus, cara. Não crê em Jesus, crê em porcaria nenhuma. Não é contra Israel, tá? É usando aqui as profecias para, de alguma forma, avisar esses crentes aqui no Brasil, idiotizados, que idolatram Israel, a bandeira de Israel, enfim, que defendem. Isso aqui é profecia, tá? É a entrega do povo de Israel aos inimigos cruéis e a destruição do seu reino. Então, se é que isso aí está acontecendo, é princípio das dores, é a volta de Jesus, é sinais, então deixa acontecer, cara. Não tem que ficar defendendo, orando pela paz em Israel. Não tem. Aí vem as profecias de restauração. E restauração, primeiro acontece a destruição, morte de inocentes, a entrega do povo de Israel aos seus inimigos. Então tem que ser entregue. Tá? Repito, reitero de novo, não é nada contra aqui fazer nenhuma apologia à guerra. Estou lendo a Bíblia, tá? Profecias da Bíblia de destruição de Israel, julgamento de Israel. Profetiza a reunião de Israel e todas as nações, purificação do povo e a restauração da terra. Promete Jeremias, promete que Israel nunca mais será desarraigado da sua terra. Fala sobre a restauração de Israel, a purificação dos pecados da nação e o estabelecimento de uma nova aliança. Então, vou parar aqui em Daniel capítulo 9, que diz que fala sobre a restauração de Israel, a purificação dos pecados da nação e o estabelecimento de uma nova aliança. Se já aconteceu essa purificação de Israel, restauração dos pecados, com Daniel está apontando aqui para o nascimento, morte de Jesus, e houve a restauração de Israel e a purificação, né, que foi ali no templo, a purificação dos pecados, com a sua morte purificou os pecados, já que em Romanos ou é Hebreus, não lembro, fala que sangue de animais não podia restaurar pecado, nem apagar pecados. Então, aquela conversa toda que Deus pedia sangue de animal para purificar pecados era mentira, né? Deus estava mentindo para Abraão, para Moisés, para aqueles homens, que Deus iria purificar pecado, pedindo a eles purificação de animais. O que Moisés e os sacerdotes da época queriam? Queriam carne, queriam comer. Talvez pegavam os animais vivos, entravam no templo, diziam que iam sacrificar o animal para purificar o pecado, escondia, saía com ele por um outro caminho, e assim Moisés ou Abraão, sei lá, foi criando a sua manada, as suas fazendas de ovelhas e gados, porque não purificava de pecado nenhum. Haja vista que Daniel profetiza que a purificação dos pecados seria então pela morte do Cordeiro Sagrado, que foi Jesus. E aí, houve ou não houve a purificação, a restauração de Israel dos pecados? Se não houve, então ainda vai haver, então a morte de Jesus não valeu para nada, não valeu de nada e para nada. Não é? Que é o estabelecimento de uma nova aliança. Então ainda vai haver o restabelecimento ou estabelecimento de uma nova aliança. Então, da morte de Jesus, nada serviu.
Enfim, falando aí sobre essas profecias, o que os pastores não têm a coragem de falar para você, o crente evangélico. Eu falo, questiono a Bíblia e as suas pregações, o que eles fazem, enganando e mentindo para o povo. Então tem essa questão aí do pecado, né? Que Deus sabia de tudo, e se sabia e se sabe, não faz nada, porque imagine você sabendo da sua vida o que vai acontecer, né? Sabe, aquele acidente, aquela tragédia com o filho, aquelas pessoas no balão, né? Que caiu lá em Santa Catarina. Se elas soubessem, os seus pais soubessem, seus avós, alguém soubesse que aquilo iria acontecer, não avisaria? Se alguém tivesse a visão passando em sua mente exatamente do que iria acontecer, não avisariam? E certamente, mas se avisasse, muitos não iriam acreditar e não iria. Será mesmo? Porque se fosse algo delas terem a confirmação na mente de que iria acontecer, elas não iriam. Então Deus, sabendo de tudo, não avisou a humanidade, fez aí, colocou no mundo e que se lasque todos. Então, vou aqui para a segunda parte desse vídeo, falando aí do jejum de Daniel, do bispo Edir Macedo da Cunha Moraes. O Edir Macedo, Edir Morcego, né, o suga-sangue, o sugador de dinheiro do povo, que começaram aí por conta da fogueira santa, é uma estratégia, né? Por conta da fogueira santa de Israel, a galinha de ovos de ouro do Edir Macedo, sempre o jejum de Daniel, né? Esse jejum de Daniel é tirar as pessoas de frente da televisão, do computador, das mídias, das redes sociais. Ninguém assiste nada, ninguém sabe de nada, não vê jornal, só vê as novelas bíblicas dele lá, que é uma merda, aquela novela bíblica, né? Os obreiros e parará, mas eles não fazem, porque eu já participei e quando era dia de jogo eu ia assistir jogo, os pastores iam assistir jogo, não estavam nem aí para jejum de Daniel, que inclusive foi flagrado aí no jogo do Botafogo, o último jogo do Botafogo lá nos Estados Unidos, nessa Copa de Clubes aí do mundo. Como é que é o nome do cara, rapaz? O Clodomir Cardoso, né? Foi Clodomir Santos, né? Clodomir Santos foi flagrado lá no estádio, no camarote, com outros bispos e pastores, em pleno jejum de Daniel, em plena fogueira santa, torrando o seu dízimo. É o seu dízimo. É o dízimo que você dá, que paga o salário dele, porque eles não trabalham, igual político, né? Não trabalha para gerar renda, não trabalham para nada nesse país, político. Então, de recesso aí do São João, vieram para o Nordeste para curtir o São Joãozinho, né? Dançar a quadrilha. É a quadrilha dos políticos que vieram dançar a quadrilha no Nordeste. Mas não aparecem diante do público, eles aparecem cheios de segurança, nos camarotes, são convidados VIPs, enquanto o Brasil o povo brasileiro está tomando na rabeta, então eles aqui no Nordeste inteiro, curtindo São João, torrando nosso dinheiro, igual os pastores também estão lá nos estádios de futebol nos Estados Unidos, assistindo seus clubes em pleno jejum de Daniel, ou seja, o povo está nas ruas sacrificando, guardando dinheiro para dar para eles no final do mês. Assim também o povo, os eleitores dos políticos, estão se matando, nós estamos nos matando, suando para pagar imposto, para bancar a vida desses safados políticos, porque é o que são, enquanto as pautas, o que é de importância, já que é eles que decidem o destino e o futuro desse país, estão eles aí andando e cagando para a gente, e nós é que se vire, meu amigo. Essa é a verdade. Esse é o vídeo de hoje, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Se inscreva aí no canal, dê essa força moral se você chegou até aqui, é claro. Se gostou, se não gostou também. Curta, se o seu dedo não for curto, esse vídeo. Valeu, forte abraço e até o próximo. Fui!